Em uma noite de festa, uma mulher grávida descobre a traição do marido e a dor de ser rejeitada. Empurrada para fora de sua casa, ela encontra uma mensagem misteriosa que desencadeia uma jornada de sobrevivência e vingança. Guiada por pistas de seu pai falecido, ela revela segredos sombrios e uma rede de corrupção. Sua busca por justiça mudará o destino de todos ao seu redor. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. As luzes da festa junina iluminavam a Praça 15 de Novembro como pequenas estrelas caídas do céu. Marina caminhava devagar entre as barracas coloridas, uma mão apoiada na barriga de 7 meses, a outra segurando um copo de quentão sem álcool, que já esfriava entre seus dedos. O cheiro de pipoca doce misturava-se ao aroma de pinhão assado, e a música animada ecoava pelas ruas históricas do centro de Florianópolis. Era uma noite de celebração, mas Marina sentia o peito apertado, como se algo pesado estivesse prestes a desabar sobre ela. Sorrir havia se tornado um exercício diário, um esforço calculado para manter as aparências, para que ninguém percebesse as rachaduras que se formavam silenciosamente em seu casamento. Marina era boa nisso, sempre fora. Desde pequena aprendera com o pai, Antônio Correia, que manter a compostura era sinal de força. Ele costumava dizer que as pessoas mais fortes eram aquelas que sabiam guardar suas dores para si, que transformavam lágrimas em determinação. E Marina tinha muito de Antônio. Os mesmos olhos castanhos profundos, a mesma teimosia, a mesma capacidade de enxergar além das palavras. Mas nas últimas semanas, essa capacidade doía mais do que ajudava. Rodrigo, seu marido, estava diferente. Não era algo que ela conseguisse explicar com clareza para as amigas quando elas perguntavam se estava tudo bem. Eram detalhes pequenos, quase imperceptíveis para quem olhava de fora. A forma como ele desviava o olhar quando ela entrava no quarto. O jeito como o celular dele nunca mais ficava em cima da mesa durante o jantar. As viagens que se multiplicavam, sempre com desculpas razoáveis sobre reuniões importantes, contratos internacionais, expansão da empresa. Rodrigo era diretor de operações da Correia Engenharia, a construtora que o pai de Marina havia fundado décadas atrás. Era um homem respeitado, ambicioso, de sorriso fácil e aperto de mão firme. Todos o admiravam. Marina também o admirara uma vez. Há quanto tempo não sentia aquela admiração verdadeira? 2 anos? 3? A gravidez deveria ter sido um momento de união, de construção conjunta de um futuro. Mas Rodrigo parecia cada vez mais distante, como se estivesse em outro lugar mesmo quando estava ao lado dela. E Marina, grávida, vulnerável, sentia-se invisível. Ela parou em frente a uma barraca de artesanato, fingindo interesse em colares de conchas, enquanto observava as famílias ao redor. Casais de mãos dadas, crianças correndo entre as barracas, avós carregando netos nos colos. Era assim que deveria ser. Era assim que ela sonhara que seria sua vida quando aceitara o pedido de casamento de Rodrigo, 6 anos atrás, naquela mesma praça, sob as mesmas luzes de festa junina. O celular vibrou no bolso de sua bolsa. Marina pegou-o com certa pressa, esperando uma mensagem de Rodrigo dizendo que conseguira sair mais cedo da tal reunião urgente de última hora e viria encontrá-la na festa. Mas não era dele. Era de Clarice, sua melhor amiga desde a faculdade. Mari, preciso falar com você, é importante. Pode me ligar. Quando estiver sozinha. Marina franziu a testa. Clarice nunca era tão séria por mensagem. Ela digitou uma resposta rápida, dizendo que ligaria em breve, e guardou o telefone. Uma inquietação maior tomou conta de seu peito. Decidiu ir para casa mais cedo. A festa já não tinha graça sem companhia, e o cansaço da gravidez começava a pesar nas pernas. A casa onde moravam ficava no bairro Trindade, uma construção moderna de 3 andares com jardim frontal e vista parcial para o morro. Fora um presente do pai de Marina no casamento, uma forma de garantir que a filha tivesse conforto e segurança. Antônio sempre fora protetor, talvez até demais.
Rodrigo, nos primeiros anos de casamento, brincava que o sogro o vigiava como se fosse um intruso. Marina ria daquilo, mas no fundo sabia que havia verdade na piada. Seu pai nunca confiara completamente em Rodrigo, embora sempre o tratasse com cordialidade profissional. Antônio havia desaparecido 6 meses atrás, não no sentido literal de sumir sem deixar rastros, mas no sentido de se afastar completamente da vida que construíra. Ele vendeu suas ações na empresa para Rodrigo e outros sócios, desfez-se de propriedades e partiu sem dizer para onde ia ou por quanto tempo ficaria. Deixou apenas uma carta curta para Marina, dizendo que precisava de tempo, que algumas coisas precisavam ser resolvidas longe dali e que ela entenderia tudo quando fosse o momento certo. Marina ficara perplexa, magoada, confusa. Como o pai podia abandoná-la justamente quando ela mais precisava dele, grávida, prestes a se tornar mãe pela primeira vez? Rodrigo, por outro lado, parecera aliviado com a partida de Antônio. Dissera que era melhor assim, que o sogro precisava descansar depois de tantos anos à frente da empresa, que eles agora tinham liberdade para tocar os negócios do jeito certo. Marina não comentara, mas aquilo a incomodara profundamente. Havia algo na forma como Rodrigo falava sobre a ausência do pai, como se fosse uma vitória pessoal. Ao chegar em casa, Marina estacionou o carro na garagem e entrou pela porta lateral. A casa estava às escuras, exceto pela luz do escritório no segundo andar. Seu coração deu um pulo. Rodrigo estava em casa. Ele dissera que a reunião seria longa, que não voltaria antes da meia-noite. Por que chegara mais cedo? Marina sentiu um misto de alívio e apreensão. Talvez ele tivesse sentido falta dela. Talvez quisesse conversar, finalmente. Abrir o coração sobre o que estava acontecendo entre eles. Ela subiu as escadas devagar, a mão deslizando pelo corrimão de madeira. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia nomear. Ao chegar ao corredor do segundo andar, ouviu vozes vindas do escritório. Rodrigo estava falando com alguém. Uma voz feminina respondia. Marina parou, o coração acelerado. Quem estava ali? A reunião era na empresa, não em casa. Ela se aproximou da porta entreaberta sem fazer barulho. Não queria espionar, mas algo mais forte que a razão a impelia a descobrir o que estava acontecendo. E então viu. Rodrigo estava de pé perto da janela, a gravata afrouxada, os cabelos ligeiramente desalinhados, e ao lado dele, sentada na poltrona de couro do escritório, estava Júlia Tavares. Marina a conhecia. Júlia era a coordenadora de marketing da Correia Engenharia. Uma mulher de 30 e poucos anos, cabelos lisos e negros, olhar intenso, sorriso confiante. Sempre vestida de forma impecável, sempre com a resposta certa na ponta da língua. Marina nunca gostara dela, mas Rodrigo sempre dizia que ela era indispensável para a empresa, que tinha visão estratégica e capacidade de execução. Mas o que Marina viu naquela sala ia muito além de uma reunião de trabalho. Júlia ria abaixo de algo que Rodrigo dissera, e então levantou-se da poltrona, aproximando-se dele com uma familiaridade que cortou o ar como uma lâmina. Rodrigo não recuou. Ele sorriu, aquele sorriso que Marina não via há meses, e colocou a mão no rosto dela, acariciando seu rosto com uma delicadeza que Marina julgava esquecida. Júlia disse algo que Marina não conseguiu ouvir, mas a forma como Rodrigo olhou para ela, a forma como seus corpos se inclinaram um para o outro, disse tudo. Marina sentiu as pernas fraquejarem. A bolsa caiu de sua mão, o barulho ecoando pelo corredor. Rodrigo e Júlia se viraram bruscamente. Por um instante, o silêncio foi absoluto. Então, Rodrigo deu um passo à frente, a expressão mudando de surpresa para algo que Marina não conseguiu decifrar completamente. Culpa? Raiva? Alívio? Marina, ele disse, a voz controlada. Eu não esperava que você voltasse tão cedo. Júlia não disse nada. Apenas cruzou os braços, o olhar firme, sem traço de vergonha ou arrependimento. Havia até um brilho de satisfação naqueles olhos escuros, como se ela estivesse aguardando aquele momento há muito tempo. Marina tentou falar, mas as palavras não saíam.
A garganta estava fechada, os olhos ardiam. Ela olhou para Rodrigo, para o homem com quem se casara, com quem construíra uma vida, com quem esperava um filho, e viu um estranho. Quanto tempo? Marina conseguiu perguntar, a voz pouco mais que um sussurro. Rodrigo suspirou, passando a mão pelo cabelo. Marina, não é o que você está pensando. Quanto tempo, Rodrigo? Ele não respondeu. Foi Júlia quem falou, a voz calma, quase casual. 2 anos. Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. 2 anos. O tempo exato desde que Júlia entrara na empresa. Desde que Rodrigo começara a ficar mais distante, mais ausente, mais interessado no trabalho do que em casa. 2 anos de mentiras. 2 anos de traição. E ela, grávida, carregando o filho dele, enquanto ele construía outra vida com outra mulher. Saia da minha casa, Marina disse, olhando diretamente para Júlia. Júlia deu de ombros, pegou a bolsa que estava em cima da mesa e caminhou em direção à porta. Ao passar por Marina, parou por um segundo. Ele nunca foi realmente seu, ela disse baixinho apenas para Marina ouvir. Você sempre foi só uma obrigação. Marina cerrou os punhos, mas não respondeu. Júlia desceu as escadas e saiu da casa, deixando para trás apenas o som da porta se fechando. Marina continuou parada no corredor, olhando para Rodrigo, que agora evitava seu olhar. Eu posso explicar, ele começou. Explicar o quê? Marina interrompeu, a voz tremendo. Que você me traiu por 2 anos? Que tudo que construímos foi mentira? Que enquanto eu planejava a chegada do nosso filho, você estava com outra pessoa? Você não entende, Rodrigo disse, a voz ficando mais áspera. Você nunca entendeu a pressão que eu sinto. Sempre fui o genro do Antônio Correia, nunca o Rodrigo. Sempre fui medido, comparado, vigiado. Você acha que é fácil viver assim? Então a culpa é minha? Marina perguntou incrédula. A culpa é de tudo isso? Rodrigo explodiu, apontando para a casa ao redor. Desta vida que nunca foi minha de verdade. Desta empresa que nunca me viu como um igual. Desta família que sempre me tratou como um intruso bem-vindo, mas intruso ainda assim. Marina balançou a cabeça, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Eu te amei, Rodrigo, de verdade, e você jogou tudo fora. Eu também te amei, ele disse. Mas a frase soou vazia. Mas as coisas mudaram. Júlia me entende de um jeito que você nunca entendeu. Marina não tinha mais forças para discutir. Virou-se e desceu as escadas, cada passo uma luta contra o desespero que ameaçava consumi-la. Ela pegou as chaves do carro e saiu da casa sem destino certo, apenas precisando respirar, precisando estar longe dali. Dirigiu pelas ruas de Florianópolis sem rumo, as lágrimas embaçando sua visão. A cidade que sempre fora seu lar, agora parecia estranha, hostil. Parou em um mirante na beira-mar norte, de onde se podia ver as luzes da ponte Hercílio, luz refletidas na água escura da baía. Ali, sozinha dentro do carro, Marina chorou tudo o que havia segurado nos últimos meses. Chorou pela traição, pela humilhação, pelo medo do futuro incerto que se abria à sua frente. E então, o celular tocou. Era uma mensagem de um número desconhecido. Marina quase não abriu, mas algo a fez clicar. A mensagem era curta, mas cada palavra era um choque. Marina, se você está lendo isso, é porque algo importante aconteceu. Confie em mim. Procure a cruz de luz. Seu pai sempre te amou. E a verdade está mais perto do que você imagina. Marina leu a mensagem 3 vezes, o coração disparado. Cruz de luz. Aquele símbolo que o pai sempre desenhava em seus projetos antigos. Uma cruz estilizada com raios de luz emanando do centro. Ele dizia que representava a esperança, renascimento, um novo começo após a escuridão. Marina nunca entendeu completamente o significado, mas sabia que era importante para Antônio. E agora, naquela noite de traição e dor, aquele símbolo voltava como um enigma a ser desvendado. Marina enxugou as lágrimas e olhou para a cidade à sua frente. Algo estava prestes a mudar. Ela podia sentir. A dor que a consumia agora seria transformada em algo maior. Não sabia ainda como ou porquê,
mas uma certeza crescia em seu peito. A verdade estava escondida, esperando ser revelada, e seu pai, mesmo ausente, havia deixado um caminho para ela seguir. Ela ligou o carro e começou a dirigir. Não de volta para casa, mas em direção ao bairro estreito, onde ficava o antigo galpão da Correia Engenharia, o primeiro lugar onde tudo começara, décadas atrás. Se havia respostas, elas estariam lá. Marina não sabia exatamente o que procurava, mas sentia que aquele era o primeiro passo de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Ao atravessar a ponte, Marina olhou pelo retrovisor. As luzes de sua antiga vida ficavam para trás, cada vez mais distantes, e à frente, na escuridão da noite, uma luz pequena, mas firme, começava a brilhar. Era a luz da verdade, e Marina estava pronta para segui-la, não importava onde a levasse. O galpão era um prédio antigo de 2 andares, com paredes de tijolos aparentes e janelas altas. Fora abandonado há anos, desde que a empresa se mudara para uma sede moderna no centro. Marina estacionou em frente ao portão enferrujado e desceu do carro. A noite estava fria. O vento vindo do mar trazia o cheiro de maresia misturado ao aroma de terra molhada. Ela pegou a lanterna do porta-luvas e caminhou até a entrada. O portão estava trancado, mas Marina lembrava-se de uma entrada lateral que o pai usava quando precisava pegar alguma coisa fora do horário. Contornou o prédio, as mãos tremendo, e encontrou a porta de metal. Para sua surpresa, estava destrancada. Ela empurrou devagar, o rangido ecoando no silêncio da noite. Dentro, o galpão estava vazio. Apenas alguns móveis velhos cobertos por lonas empoeiradas e caixas de documentos, esquecidas em cantos escuros. Marina iluminou o espaço com a lanterna, procurando qualquer sinal do símbolo da cruz de luz, e então viu, na parede do fundo, uma marca pintada anos atrás. A cruz estilizada com seus raios de luz, desbotada, mas ainda visível. Marina aproximou-se da parede, passando os dedos sobre o desenho. Havia algo diferente ali. Uma leve saliência na parede, quase imperceptível. Ela pressionou e uma pequena porta secreta se abriu com um clique suave. Dentro, havia um envelope amarelado e uma chave de metal com as iniciais gravadas. M.V. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma carta escrita à mão pela caligrafia inconfundível de seu pai. Minha querida Marina, se você está lendo isso, é porque algo deu errado e você precisou procurar por respostas. Perdoe-me por não poder estar ao seu lado pessoalmente, mas saiba que cada passo que dei foi para protegê-la. Há coisas sobre a Correia Engenharia e sobre as pessoas ao seu redor que você precisa saber. Coisas que tentei consertar antes que fosse tarde demais. Use esta chave. Ela abre um cofre no Banco Mercantil Agência Centro. O número da caixa está gravado nela. Lá você encontrará documentos que revelarão a verdade. E lembre-se, a cruz de luz sempre ilumina o caminho nas horas mais escuras. Confie em Carlos Mendes. Ele sabe de tudo. Te amo mais que tudo, minha filha. Seu pai, Antônio. Marina sentou-se no chão poeirento, a carta tremendo em suas mãos. Carlos Mendes, o investigador particular que o pai usava às vezes para questões delicadas da empresa. Marina se lembrava dele vagamente, um homem sério de meia-idade, sempre discreto. O que ele sabia? E que verdade era essa que seu pai tentara proteger? A noite avançava, mas Marina sabia que não conseguiria dormir. Tinha perguntas, demais, dores demais, e agora um mistério que se desdobrava diante dela como um caminho inevitável. Ela guardou a carta e a chave na bolsa, levantou-se e saiu do galpão. Ao entrar no carro, Marina olhou para o celular. Havia mensagens de Rodrigo, pedindo para conversarem, dizendo que ela estava exagerando. Marina as ignorou. Não tinha mais nada a dizer para ele. Pelo menos não agora. Ela digitou na busca o nome Carlos Mendes e encontrou rapidamente o endereço do escritório dele, no bairro Agronômica. Eram quase 11 da noite, mas Marina não podia esperar até o dia seguinte. Precisava de respostas. Precisava entender o que estava acontecendo. Dirigiu pelas ruas vazias da cidade, a mente acelerada.
Tudo estava conectado de alguma forma. A traição de Rodrigo, o desaparecimento do pai, a mensagem misteriosa, a chave, os documentos. Havia uma trama sendo tecida há anos, e Marina estava apenas começando a puxar as primeiras linhas. O escritório de Carlos ficava em um prédio comercial modesto. Marina tocou o interfone insistentemente até que uma voz sonolenta atendeu. Quem é? Sou Marina Correia, filha de Antônio Correia. Preciso falar com o senhor. É urgente. Houve uma pausa. Então a voz, agora totalmente desperta, respondeu. Suba, terceiro andar. A porta se abriu com um zumbido. Marina subiu as escadas rapidamente, o coração batendo forte. Carlos a esperava na porta do escritório, um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, olhar penetrante. Ele a observou por um momento e então acenou para que ela entrasse. Eu estava esperando que você viesse mais cedo ou mais tarde, ele disse, fechando a porta atrás dela. Seu pai me pediu para ficar atento. Disse que se algo acontecesse, você procuraria por respostas. O que está acontecendo, Carlos? Marina perguntou, a voz cansada. O que meu pai descobriu. E o que isso tem a ver com Rodrigo? Carlos suspirou fundo e apontou para uma cadeira. Sente-se, Marina. O que eu vou te contar vai doer, mas você precisa saber de tudo. Marina sentou-se, as mãos apertando a bolsa onde guardava a chave. E então Carlos começou a falar, revelando os primeiros fios de uma teia de mentiras, manipulações e traições que remontavam a anos atrás. Uma teia na qual Marina estava presa sem nem saber. Mas agora, pela primeira vez, ela tinha uma chance de se libertar. E a luz da verdade, por mais dolorosa que fosse, começava finalmente a iluminar seu caminho. Carlos Mendes serviu um copo de água para Marina e sentou-se atrás de sua mesa de trabalho. O escritório era simples, funcional, com estantes cheias de pastas e um computador antigo que zumbia abaixo. A luz do abajur criava sombras nas paredes, dando ao ambiente um ar de confidencialidade que parecia apropriado para o que estava prestes a ser revelado. Seu pai me procurou há cerca de 8 meses. Carlos começou, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Ele estava preocupado com algumas irregularidades que notara nos relatórios financeiros da empresa. No começo eram coisas pequenas, números que não batiam, contratos que pareciam inflacionados, pagamentos que não faziam sentido completo. Antônio sempre foi meticuloso, você sabe disso. Ele não deixava passar nada. Marina assentiu, lembrando-se das noites em que o pai ficava até tarde no escritório, revisando cada detalhe dos projetos, cada linha dos balanços. Ele dizia que a reputação da Correia Engenharia fora construída sobre honestidade e trabalho duro, e que essas eram coisas que nunca poderiam ser comprometidas. Ele me pediu para investigar discretamente, Carlos continuou. Começamos pelos contratos mais recentes, especialmente aqueles que envolviam parcerias internacionais. E foi aí que encontramos o primeiro fio solto. Carlos abriu uma gaveta e tirou uma pasta grossa, colocando-a sobre a mesa. Dentro havia documentos, planilhas, e-mails impressos, fotografias. Marina folheou o material com as mãos trêmulas, tentando entender o que estava vendo. Rodrigo vinha desviando recursos da empresa há pelo menos 3 anos, Carlos disse, a voz firme, mas não sem compaixão. Ele criou uma empresa fantasma no exterior, registrada no nome de Júlia Tavares e de um terceiro sócio que ainda estamos tentando identificar. Através dessa empresa, ele superfaturava contratos, cobrava comissões indevidas e transferia o dinheiro para contas em paraísos fiscais. Marina sentiu o estômago revirar. Quanto? Até onde conseguimos rastrear cerca de 15 milhões de reais. O número era absurdo. Marina fechou os olhos tentando processar a informação. 15 milhões. E ela não fizera ideia de nada. Rodrigo sempre fora cuidadoso com as finanças da casa. Sempre dissera que cuidava de tudo para que ela não precisasse se preocupar. Agora entendia o porquê. Meu pai sabia de tudo isso? Ela perguntou, a voz falhando. Sabia. E estava juntando provas para confrontar Rodrigo. Mas ele também estava com medo. Medo?
Carlos hesitou antes de continuar. Seu pai recebeu ameaças, Marina. Nada explícito, mas mensagens sutis, insinuações de que algo ruim poderia acontecer se ele continuasse investigando. Foi por isso que ele decidiu se afastar temporariamente. Ele queria proteger você e também queria tempo para reunir provas suficientes que não pudessem ser contestadas. Marina sentiu lágrimas quentes escorrerem pelo rosto. Seu pai não a abandonara. Ele estava tentando protegê-la, tentando consertar as coisas antes que fosse tarde demais. E ela passara meses com raiva dele, sentindo-se rejeitada, quando na verdade ele estava lutando uma batalha silenciosa e perigosa. Onde ele está agora? Marina perguntou. Não sei exatamente. Ele me contacta de tempos em tempos através de mensagens criptografadas, mas nunca revela sua localização. Disse que é mais seguro assim, mas ele sempre pergunta por você. Sempre. Marina enxugou as lágrimas com as costas da mão. E o que eu faço agora? Como paro, Rodrigo? Carlos olhou para ela com seriedade. Você precisa ser muito cuidadosa, Marina. Rodrigo não é apenas um marido infiel. Ele é um homem desesperado que construiu uma fraude complexa e que agora tem muito a perder. A chave que seu pai deixou para você abre um cofre com mais documentos, incluindo gravações de conversas entre Rodrigo e Júlia, planejando os próximos passos. Antônio conseguiu instalar dispositivos de escuta no escritório deles antes de partir. Marina pegou a chave na bolsa e olhou para ela. MV. Ela sempre pensara que fossem suas iniciais, Marina Vasconcelos, seu nome de solteira. Mas agora entendia que era mais do que isso. Era Mercantil Vasconcelos, o banco onde seu pai mantinha aquela caixa de segurança secreta. Quando posso ir ao banco? Ela perguntou. Amanhã de manhã. Mas antes de irmos, preciso que você entenda uma coisa importante. Carlos inclinou-se para frente, o olhar grave. Rodrigo não começou assim. Ele não era um criminoso quando entrou na sua vida. Era um jovem talentoso, ambicioso, sim, mas honesto. O que aconteceu com ele foi gradual. Foi um processo de corrosão interna que levou anos para se completar. Marina franziu a testa. Por que está me dizendo isso? Porque você precisa entender a história toda para tomar as decisões certas. Seu pai me contou como conheceu Rodrigo, como o trouxe para dentro da empresa, e me pediu para te contar isso também, caso você precisasse saber. Carlos se levantou e foi até a janela, olhando para a cidade adormecida lá fora. Então começou a falar, e Marina se viu transportada para o passado, para um tempo em que tudo parecia mais simples, mais promissor. Rodrigo Almeida tinha 24 anos quando conheceu Antônio Correia. Era recém-formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, o primeiro da família a ter diploma universitário. Vinha de uma família humilde do interior do estado. Havia crescido vendo o pai trabalhar como pedreiro em obras de terceiros, economizando centavo por centavo para dar educação aos filhos. Rodrigo carregava o peso das esperanças familiares nos ombros, a necessidade urgente de vencer, de provar que todo o sacrifício valera a pena. Ele conseguiu um estágio na Correia Engenharia através de um programa de incentivo a jovens talentos. Antônio notou sua dedicação desde o primeiro dia. Rodrigo chegava antes de todos, saía depois de todos, estudava cada projeto com minúcia obsessiva. Tinha ideias inovadoras, enxergava soluções onde outros viam apenas problemas. Era exatamente o tipo de profissional que Antônio admirava. Marina o conheceu numa festa de fim de ano da empresa, 7 anos atrás. Ela tinha acabado de voltar de uma temporada estudando design em São Paulo e estava assumindo um papel mais ativo nos projetos de arquitetura de interiores da construtora. Rodrigo era o engenheiro responsável por uma das obras que ela decoraria. Trabalharam juntos por meses, e a proximidade deu lugar a uma amizade que se transformou em algo mais. Antônio ficou preocupado quando Marina anunciou que estava namorando Rodrigo. Não porque não gostasse dele como profissional, mas porque conhecia bem os perigos de misturar família e negócios. Tentou conversar com a filha, alertá-la sobre os riscos, mas Marina estava apaixonada. Via em Rodrigo alguém determinado, trabalhador, que compartilhava seus valores.
E ele realmente parecia apaixonado por ela também. O casamento aconteceu 2 anos depois, numa cerimônia bonita na igreja São Francisco, no centro histórico. Antônio fez questão de dar aos dois uma casa como presente, além de promover Rodrigo a diretor de operações. Era uma forma de abençoar a união, de mostrar que confiava no genro para cuidar tanto da filha quanto da empresa que levava o nome da família. Mas algo começou a mudar em Rodrigo naquele momento. A princípio, eram pequenas observações que ele fazia em conversas casuais. Comentários sobre como Antônio ainda tratava certos assuntos sozinho, sem consultar a diretoria. Reclamações sutis sobre decisões que eram tomadas sem sua participação. Rodrigo começou a se sentir vigiado, constantemente avaliado, como se cada movimento seu estivesse sob escrutínio. E, em parte, estava. Antônio era protetor com a filha e cauteloso com os negócios. Ele observava, conferia, questionava. Para ele, era responsabilidade. Para Rodrigo, era desconfiança. Com o tempo, aquilo se transformou em ressentimento. Rodrigo sentia que nunca seria visto como um igual, apenas como o genro que tinha sorte de estar ali. Quando Antônio tomava uma decisão importante sem consultá-lo, Rodrigo via isso como uma mensagem clara. Você não pertence completamente aqui. Quando Marina sugeria algo sobre a empresa e Antônio ouvia com atenção, enquanto ideias de Rodrigo eram frequentemente questionadas, ele via favoritismo. A verdade era mais complexa. Antônio simplesmente era mais cuidadoso com decisões que envolviam grandes somas de dinheiro ou mudanças estruturais. Mas Rodrigo, consumido pela necessidade de provar seu valor, interpretava cada cautela como rejeição. E então conheceu Júlia Tavares. Ela entrou na empresa há 2 anos como coordenadora de marketing, contratada para modernizar a imagem da Correia Engenharia. Era inteligente, ambiciosa e reconhecia em Rodrigo alguém igualmente frustrado com o status quo. Eles começaram a conversar sobre suas frustrações, sobre como a empresa poderia crescer mais se houvesse menos controle, menos burocracia. Júlia alimentava o ressentimento de Rodrigo, validava suas queixas e gradualmente o convenceu de que ele merecia mais do que tinha. Foi ideia dela criar a empresa offshore. Começaram pequeno, com contratos menores, testando se funcionaria. E funcionou. Ninguém percebeu. Rodrigo sentiu pela primeira vez em anos que estava no controle de algo, que era esperto o suficiente para operar fora da sombra de Antônio. O desvio de recursos não era só sobre dinheiro para ele, era sobre poder. Era sobre provar que podia construir algo por conta própria, ainda que às custas da empresa que o acolhera. O relacionamento com Júlia se aprofundou. Ela não era apenas cúmplice nos negócios, mas alguém que o via como ele queria ser visto. Poderoso, capaz, independente. Marina representava seu passado, suas inseguranças, a sombra do sogro que nunca o aceitaria completamente. Júlia representava seu futuro, um futuro onde ele seria o protagonista. Quando Antônio começou a desconfiar e a investigar, Rodrigo entrou em pânico. Tudo o que construíra estava ameaçado. Júlia sugeriu que talvez fosse hora de Antônio dar um passo atrás, de se aposentar de vez. Rodrigo concordou. Pressionaram o velho através de reuniões tensas, argumentos sobre saúde e descanso. Antônio resistiu no início, mas percebeu que lutar abertamente poderia expor escândalos que manchariam o nome da empresa. Decidiu recuar estrategicamente, vendendo suas ações por um valor abaixo do mercado para Rodrigo e outros sócios, mas mantendo documentação de tudo o que descobrira. Marina ouviu toda a história em silêncio, lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora entendia a trajetória de Rodrigo, via como ele fora corroído lentamente por inseguranças que se transformaram em justificativas para atos cada vez mais graves. Não era desculpa, mas era explicação. E entender isso a ajudava a processar a dor de uma forma menos destrutiva. Seu pai sempre soube que Rodrigo tinha potencial para a grandeza ou para a ruína, Carlos disse. Infelizmente, ele escolheu o segundo caminho. E agora cabe a você decidir o que fazer com essa informação. Marina enxugou as lágrimas
e respirou fundo. Eu quero justiça. Não vingança, mas justiça. Meu pai merece. A empresa merece. E eu mereço. Carlos sorriu pela primeira vez naquela noite. Seu pai tinha certeza de que você diria isso. Por isso preparou tudo. Amanhã vamos ao banco, pegamos os documentos. E então montamos uma estratégia. Marina assentiu, mas havia uma pergunta que ainda a atormentava. Carlos, Rodrigo sabe que meu pai tem essas provas? Suspeita, por isso ainda não fez o movimento final que estava planejando. Que movimento? Carlos pegou outro documento da pasta e o entregou a Marina. Era um projeto de expansão internacional da Correia Engenharia, com foco em países da América Latina. O documento estava repleto de projeções financeiras impressionantes, cronogramas ambiciosos, parcerias estratégicas. E, no final, uma cláusula que chamou a atenção de Marina. Em caso de aprovação do projeto, a diretoria seria reestruturada e Rodrigo Almeida assumiria como CEO, com poderes plenos sobre todas as decisões estratégicas. Ele quer controle total, Marina disse, a voz tensa. E vai anunciar isso quando? Daqui a 2 semanas. Há um evento de investidores agendado no Hotel Majestic Palace, aqui em Florianópolis. Rodrigo vai apresentar o projeto e buscar a aprovação dos acionistas restantes. Se conseguir, ele terá poder suficiente para apagar qualquer rastro de suas irregularidades e começar uma nova fase da empresa sob seu comando absoluto. Marina sentiu um frio na espinha. 2 semanas. Era tudo o que tinham para reunir as provas, organizar uma estratégia e impedir que Rodrigo consolidasse seu golpe. E ela estava grávida, emocionalmente devastada, lidando com a traição do marido e a descoberta de crimes graves. Parecia impossível, mas então lembrou-se das palavras do pai na carta. A cruz de luz sempre ilumina o caminho nas horas mais escuras. Não podia desistir. Não agora. Estou com você, ela disse para Carlos. O que precisamos fazer? Carlos se levantou e estendeu a mão. Marina a apertou firmemente. Primeiro, você vai para casa e descansa. Sei que parece impossível, mas você precisa estar forte para o que vem pela frente. Amanhã de manhã, às 9 horas, nos encontramos no banco. De lá vamos à advogada da sua família, a doutora Beatriz Santos. Ela precisa ver tudo isso e nos orientar sobre os próximos passos legais. Marina concordou. Ela conhecia a Beatriz há anos, uma mulher séria e competente que sempre cuidara dos assuntos jurídicos da família Correia. Se havia alguém em quem podia confiar além de Carlos, era ela. Ao sair do escritório já passava da meia-noite. Marina entrou no carro e, por um instante, pensou em voltar para casa. Mas a ideia de enfrentar Rodrigo naquele momento era insuportável. Pegou o celular e ligou para Clarice, sua melhor amiga. Mari, você está bem? Recebi sua mensagem dizendo que ligaria e fiquei preocupada. Clarice atendeu, a voz ansiosa. Clarice, posso dormir na sua casa hoje? Eu te conto tudo quando chegar, por favor. Claro, amiga, estou te esperando. Marina dirigiu até o apartamento de Clarice no bairro Itacorubi. Quando chegou, a amiga a recebeu com um abraço apertado, sem fazer perguntas. Levou-a até o quarto de hóspedes, preparou um chá e se sentou ao lado dela na cama. Rodrigo me traiu, Marina disse, as palavras saindo com dificuldade. Com Júlia Tavares, há 2 anos. Clarice fechou os olhos, a expressão de dor e raiva misturadas. Eu sabia que tinha algo errado. Eu tentei te falar, mas não tinha certeza. Você sabia. Suspeitava. Vi eles juntos algumas vezes em situações que não pareciam puramente profissionais, mas não tinha provas. Não queria te magoar com suspeitas que poderiam ser infundadas. Me desculpa, Mari. Eu devia ter insistido mais. Marina segurou a mão da amiga. Não é sua culpa, é dele e de Júlia, e é ainda pior do que você imagina. Então contou tudo. A traição, os desvios financeiros, o desaparecimento do pai, a investigação, os documentos, o plano de Rodrigo. Clarice ouviu tudo em silêncio, a expressão mudando de choque para indignação a cada revelação. O que você vai fazer? Ela perguntou quando Marina terminou.
Vou lutar. Vou reunir as provas. Vou impedir que ele destrua o legado do meu pai. E vou garantir que ele e Júlia respondam por tudo o que fizeram. Clarice sorriu, orgulhosa. Eu estava esperando que você dissesse isso. E você não está sozinha, Mari. Eu estou aqui, sempre estive. As duas amigas se abraçaram e Marina sentiu pela primeira vez naquela noite horrível uma centelha de esperança. Ela tinha aliados, tinha provas e tinha um propósito mais forte que qualquer dor. Não era só sobre ela, era sobre justiça, era sobre proteger o que seu pai construíra com tanto esforço. Era sobre garantir um futuro digno para o filho que carregava no ventre. Naquela noite, Marina dormiu pouco, mas quando o sono finalmente veio, sonhou com o pai. Ele estava em um lugar claro, luminoso, e sorria para ela. Você é mais forte do que imagina, ele dizia. A luz sempre vence a escuridão. Sempre. Na manhã seguinte, Marina acordou determinada. Tomou banho, vestiu-se com cuidado, escolhendo roupas que a faziam sentir-se forte e confiante. Clarice preparou o café da manhã e insistiu que ela comesse bem. Você precisa de energia para o bebê e para o que vem pela frente. Às 9h em ponto, Marina estava em frente ao Banco Mercantil Vasconcelos, no centro de Florianópolis. Carlos já a esperava na entrada. Juntos, entraram no banco e foram conduzidos à área de cofres por um gerente discreto. Marina entregou a chave e assinou os documentos necessários. O gerente os levou até uma sala privativa onde o cofre foi trazido. Quando abriram, Marina viu uma quantidade impressionante de documentos organizados em pastas, além de pendrives, CDs e um envelope maior lacrado com seu nome escrito à mão pelo pai. Carlos começou a revisar o material metodicamente, separando por categoria. Havia contratos falsos, planilhas com comparações entre valores reais e valores declarados, e-mails impressos entre Rodrigo e Júlia discutindo os esquemas, fotografias de reuniões suspeitas e até gravações de áudio de conversas comprometedoras. Marina abriu o envelope com seu nome. Dentro havia uma carta longa, mais pessoal que a anterior. Seu pai falava sobre o amor que sentia por ela, sobre como era difícil se afastar, mas necessário para protegê-la. Explicava que sempre soube que Rodrigo tinha demônios internos, mas acreditara que o amor de Marina e a oportunidade na empresa seriam suficientes para mantê-lo no caminho, certo? Lamentava ter se enganado e pedia perdão por não ter agido antes, por ter permitido que o casamento acontecesse mesmo com suas reservas. Não se culpe, pai, Marina murmurou, as lágrimas embaçando sua visão. Você fez o que pôde, e agora eu vou terminar o que você começou. Depois de catalogar todo o material, Marina e Carlos foram ao escritório de Beatriz Santos, uma advogada de 50 e poucos anos, cabelos curtos, grisalhos, óculos de armação fina e postura impecável. Ela recebeu Marina com um abraço afetuoso e depois se sentou para ouvir tudo com atenção profissional. Quando terminaram de apresentar as evidências, Beatriz ficou em silêncio por um longo momento, analisando os documentos. Finalmente ela falou: "Isso é sólido, muito sólido. Com esse material, podemos não apenas impedir o plano de Rodrigo, mas também iniciar processos que o responsabilizarão civil e administrativamente. Mas precisamos ser estratégicos sobre como e quando revelar tudo isso. Quero expô-lo publicamente", Marina disse, "no evento de investidores, na frente de todos." Beatriz olhou para ela com seriedade. "Você tem certeza? Será doloroso, será público, sua vida pessoal ficará exposta." "Eu sei, mas é a forma certa. Meu pai construiu a Correia Engenharia com transparência e honestidade. Se vamos restaurar esses valores, precisa ser da mesma forma, com a verdade exposta à luz do dia." Beatriz assentiu lentamente. "Então vamos preparar tudo. Mas, Marina, você precisa estar pronta para as consequências. Rodrigo não vai aceitar isso passivamente. E Júlia também não." "Estou pronta", Marina respondeu. E pela primeira vez em muito tempo, acreditava plenamente nisso. As 2 semanas seguintes foram as mais intensas da vida de Marina.
Ela se mudou temporariamente para o apartamento de Clarice, recusando qualquer contato com Rodrigo além do estritamente necessário. Ele tentou ligar diversas vezes, enviou mensagens até apareceu no apartamento de Clarice, mas Marina se manteve firme. Não havia mais nada a dizer entre eles, pelo menos não antes do evento. Junto com Carlos e Beatriz, Marina revisou cada documento, cada gravação, cada evidência. Prepararam uma apresentação detalhada, cronológica, irrefutável. Beatriz contactou discretamente alguns dos acionistas mais influentes, plantando dúvidas sobre o projeto de expansão de Rodrigo sem revelar completamente o que sabiam. A ideia era criar um terreno fértil para quando a verdade viesse à tona. Marina também procurou apoio emocional através de uma terapeuta especializada em traumas e situações de crise. Precisava estar mentalmente forte para o que viria. As sessões a ajudaram a processar a traição, a entender que nada do que acontecera era culpa dela e a se preparar para o confronto final. Na véspera do evento, Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Seu coração acelerou. Seria seu pai? Atendeu com as mãos tremendo. Minha filha. Era a voz de Antônio, emocionada, mas firme. Marina começou a chorar imediatamente. Pai, onde você está? Por que não volta? Ainda não posso, Marina, mas quero que saiba que estou orgulhoso de você. Carlos me manteve informado de tudo. Você é corajosa. Mais corajosa do que eu. Eu tenho medo, pai. Eu sei. Mas o medo só significa que você entende a importância do que está fazendo. Amanhã, quando você subir naquele palco, lembre-se, a verdade é a luz mais forte que existe, e nenhuma mentira, por mais elaborada que seja, resiste a ela. Você vai assistir? De longe, sempre de longe. Te amo, minha menina, e independente do que aconteça amanhã, saiba que você já venceu, porque escolheu o caminho certo. A ligação terminou, e Marina ficou segurando o celular contra o peito, chorando silenciosamente. Clarice veio e a abraçou sem dizer nada, apenas oferecendo presença e conforto. Naquela noite, Marina não dormiu. Ficou na varanda do apartamento, olhando para as luzes da cidade, acariciando a barriga onde seu filho crescia. Amanhã tudo muda, ela disse baixinho. E eu prometo que você vai crescer conhecendo apenas a verdade, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, porque é isso que nos torna fortes. O amanhecer trouxe um céu limpo e azul sobre Florianópolis, e Marina, vestida com um vestido elegante que acomodava sua gravidez, os cabelos presos em um coque simples, olhou-se no espelho. Não viu uma vítima, viu uma guerreira, e estava pronta para a batalha mais importante de sua vida. O Hotel Majestic Palace era um dos mais elegantes de Florianópolis, com sua fachada neoclássica e vista privilegiada para a Baía Norte. O salão de eventos principal estava preparado para receber mais de 200 pessoas, investidores, empresários, representantes da mídia, membros do Conselho da Correia Engenharia e autoridades locais. As cadeiras estavam dispostas em fileiras impecáveis, voltadas para um palco amplo, onde um telão gigante já exibia o logotipo da empresa. Aquela cruz estilizada que Antônio Correia criara décadas atrás como símbolo de integridade e renovação. Marina chegou ao hotel às 7 da noite, uma hora antes do início oficial do evento. Ela entrou pela porta lateral acompanhada de Carlos e Beatriz, evitando a entrada principal onde já havia fotógrafos e jornalistas aguardando a chegada dos convidados importantes. Usava um vestido azul marinho que valorizava sua silhueta grávida, sapatos confortáveis e uma maquiagem leve que disfarçava as noites mal dormidas das últimas semanas. Nos dedos, carregava apenas a aliança de casamento, que decidira manter até aquele momento, e um pequeno colar com uma cruz de prata que pertencera ao pai. Beatriz havia preparado tudo nos mínimos detalhes. Ela conseguira acesso aos sistemas técnicos do evento através de um contato que trabalhava na equipe de audiovisual do hotel. Em um pendrive cuidadosamente preparado,
estavam todos os documentos, e-mails, planilhas e gravações que comprovariam as irregularidades cometidas por Rodrigo e Júlia. No momento certo, aquele conteúdo seria exibido no telão para todos os presentes. Você ainda tem certeza disso? Beatriz perguntou pela última vez, enquanto conferiam os equipamentos em uma sala privativa nos fundos do salão. Marina respirou fundo. Sua mão desceu instintivamente para a barriga, onde sentia os movimentos suaves do bebê. Mais do que nunca, isso não é só por mim. É por meu pai, pela empresa, por todas as pessoas que confiaram no trabalho honesto da Correia Engenharia. E é pelo meu filho. Quero que ele cresça sabendo que a mãe dele fez a coisa certa, mesmo quando era difícil. Carlos colocou a mão no ombro de Marina. Seu pai estaria muito orgulhoso. Marina sorriu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. Ele está. Eu posso sentir. Às 8h em ponto, as portas do salão foram abertas e os convidados começaram a entrar. Marina observava de longe, escondida atrás de uma cortina lateral, enquanto empresários de terno impecável e mulheres, elegantemente vestidas, ocupavam seus lugares. Reconheceu alguns rostos conhecidos, antigos parceiros de negócios de seu pai, membros do conselho que administravam as ações da empresa, jornalistas especializados em economia. Todos ali esperavam ouvir sobre o futuro promissor da Correia Engenharia sob a liderança de Rodrigo Almeida. Rodrigo chegou às 8h15, sempre pontual, sempre controlado. Vestia um terno cinza escuro perfeitamente cortado, gravata azul, cabelos penteados para trás. Cumprimentou os presentes com apertos de mão firmes e sorrisos confiantes, como alguém que estava prestes a anunciar sua maior conquista. Marina observou cada movimento dele com uma mistura de tristeza e determinação. Aquele era o homem com quem se casara, com quem planejara uma vida, com quem esperava um filho, e agora era um estranho cuja verdadeira face estava prestes a ser revelada. Júlia Tavares entrou logo depois, usando um vestido vermelho ajustado que chamava a atenção. Ela se posicionou estrategicamente perto do palco, conversando animadamente com alguns investidores. Havia algo de triunfante em sua postura, como se já soubesse que aquela noite marcaria sua ascensão definitiva dentro da empresa. Marina sentiu uma pontada de raiva ao vê-la, mas respirou fundo e se concentrou. Raiva não era o que precisava naquele momento. Precisava de clareza, de força, de foco. O mestre de cerimônias subiu ao palco e pediu que todos ocupassem seus lugares. As luzes do salão diminuíram e o telão ganhou vida com um vídeo institucional da Correia Engenharia, mostrando obras concluídas, projetos futuros, depoimentos de clientes satisfeitos. Era uma produção impecável, profissional, exatamente o tipo de coisa que Júlia fazia tão bem. Marina reconheceu várias das imagens e sentiu um aperto no peito ao ver fotos antigas de seu pai inaugurando obras, conversando com trabalhadores, sorrindo ao lado de autoridades. Quando o vídeo terminou, Rodrigo subiu ao palco sob aplausos educados. Ele agradeceu a presença de todos, fez algumas piadas leves que arrancaram risos da plateia e então começou sua apresentação. Falou sobre os desafios do mercado da construção civil, sobre as oportunidades que via no cenário internacional, sobre a necessidade de inovação e ousadia. Era um discurso bem ensaiado, convincente, carismático. Marina tinha que admitir que ele era bom nisso, sempre fora. E é por isso, Rodrigo continuou, sua voz ecoando pelo salão, que hoje apresento a vocês o projeto Expansão Américas, uma iniciativa ambiciosa que levará a Correia Engenharia a novos patamares. Estaremos presentes no Chile, na Colômbia, no Peru, construindo não apenas edifícios, mas pontes entre culturas, entre economias, entre pessoas. O telão mostrou mapas, gráficos, projeções financeiras impressionantes. Tudo parecia perfeito, sólido, promissor. A plateia ouvia atentamente, alguns já fazendo anotações, outros trocando olhares de aprovação. Rodrigo estava conquistando a audiência, exatamente como planejara. Foi então que Marina recebeu um sinal discreto de Beatriz. Era a hora. Marina caminhou silenciosamente até a cabine de controle técnico,
onde o operador de imagens já havia sido informado do que aconteceria. Ela conectou o pendrive no computador, verificou que tudo estava pronto e então fez um gesto com a cabeça. Beatriz, posicionada estrategicamente perto da porta principal, trancou-a discretamente por dentro. Ninguém sairia até que tudo fosse revelado. No palco, Rodrigo estava chegando ao clímax de sua apresentação. E com a aprovação de vocês, acionistas e parceiros, assumirei como CEO da Correia Engenharia, com poderes plenos para executar essa visão. Juntos, construiremos um legado que atravessará gerações. Foi nesse momento que o telão piscou e mudou de imagem. Em vez dos gráficos coloridos do projeto, surgiram documentos, contratos, planilhas, e-mails, tudo ampliado, legível, impossível de ignorar. Um silêncio pesado tomou conta do salão. Rodrigo se virou para o telão confuso e sua expressão mudou instantaneamente de confiança para pânico. Júlia se levantou de sua cadeira, o rosto empalidecendo. — O que está acontecendo? Rodrigo perguntou, olhando para a cabine de controle. — Parem isso! Mas ninguém parou. Na tela, os documentos continuaram aparecendo um após o outro. Contratos onde valores eram superfaturados em até 300%. E-mails entre Rodrigo e Júlia discutindo como dividir o dinheiro desviado. Planilhas mostrando transferências para contas no exterior. Fotografias de reuniões secretas. Tudo estava ali, exposto, irrefutável. E então, a voz de Antônio Correia preencheu o salão. Era uma gravação em vídeo que ele fizera antes de partir. A imagem tremeu por um segundo antes de estabilizar, mostrando o rosto cansado, mas digno do fundador da Correia Engenharia. Ele estava sentado em sua antiga sala no galpão do Estreito, a cruz de luz pintada na parede atrás dele. Se este vídeo está sendo exibido, Antônio começou, a voz firme mas carregada de emoção, é porque algo deu errado, e a verdade precisou vir à tona dessa forma. Meu nome é Antônio Correia, e fundei esta empresa há 35 anos com um princípio simples: honestidade acima de tudo. Construímos nossa reputação sobre trabalho duro, compromisso com a qualidade e respeito pelas pessoas que confiavam em nós. Mas nos últimos anos, descobri que esses valores estavam sendo traídos por dentro. O salão estava em silêncio absoluto. Ninguém se mexia. Ninguém respirava alto. Todos os olhos estavam fixos no telão. Rodrigo Almeida entrou na minha empresa como um jovem promissor. Eu acreditei nele. Investi nele. Dei a ele não apenas oportunidades profissionais, mas também a confiança de casar-se com minha filha e fazer parte da minha família. E durante anos ele correspondeu a essa confiança. Mas algo mudou. A ambição se transformou em ganância. O ressentimento se transformou em traição. E junto com Júlia Tavares ele construiu um esquema elaborado para desviar recursos desta empresa. Antônio pausou, os olhos brilhando. Eu poderia ter exposto isso há meses, poderia ter chamado as autoridades e resolvido tudo de forma privada, mas quis dar a ele a chance de se redimir, de confessar, de consertar seus erros. Esperei, investiguei, juntei provas, e quando finalmente fui confrontá-lo, recebi ameaças veladas. Percebi então que a situação era mais séria do que imaginara. Por isso afastei-me temporariamente, para proteger minha filha e para garantir que a verdade, quando revelada, fosse irrefutável. A câmera tremeu levemente enquanto Antônio se aproximava mais. Esta empresa não é apenas minha. Ela pertence a cada pessoa que construiu prédios com suas próprias mãos, a cada família que confiou em nós para construir seu lar, a cada investidor que acreditou em nossa palavra. E é por todas essas pessoas que a verdade precisa ser dita. Rodrigo Almeida e Júlia Tavares desviaram aproximadamente 15 milhões de reais através de contratos fraudulentos e empresas fantasmas. Todos os documentos comprobatórios estão sendo apresentados neste momento. E agora cabe a cada um de vocês decidir que tipo de empresa querem que a Correia Engenharia seja daqui para frente. Antônio respirou fundo e então sua expressão suavizou. Marina, minha filha, se você está vendo isso,
saiba que tudo o que fiz foi para te proteger. Você é forte, mais forte do que imagina. E independente do que acontecer, lembre-se sempre, a cruz de luz não é apenas um símbolo, é um lembrete de que mesmo nas horas mais escuras, a verdade sempre encontra um caminho para brilhar. Te amo, sempre te amei, e confio que você fará o que é certo. A gravação terminou e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rodrigo estava paralisado no palco, o rosto branco, as mãos tremendo. Júlia tentou se mover em direção à porta, mas encontrou-a trancada. Alguns investidores começaram a folhear seus dispositivos, verificando se aquilo tudo era real. Outros simplesmente olhavam para Rodrigo, com expressões que variavam entre choque e repulsa. Foi então que Marina saiu de trás da cortina e caminhou até o palco. O som de seus passos ecoou pelo salão silencioso. Ela subiu os degraus devagar, uma mão apoiada na barriga, a outra segurando um microfone que Beatriz lhe entregara. Quando chegou ao centro do palco, ficou frente com Rodrigo. Ele olhou para ela, e pela primeira vez Marina viu não o homem confiante e manipulador, mas alguém quebrado, exposto, completamente perdido. Marina, ele sussurrou. Eu posso explicar. Não, Marina disse, sua voz clara e firme. Você não pode, porque não há explicação que justifique o que você fez. Não há palavras que possam consertar a traição, as mentiras, os anos de manipulação. Ela se virou para a plateia, segurando o microfone com ambas as mãos. Meu nome é Marina Correia Almeida. Sou filha de Antônio Correia e até esta noite, esposa de Rodrigo Almeida. Vim aqui, hoje não por vingança, mas por justiça. Por respeito ao legado que meu pai construiu. Por respeito a cada pessoa que trabalhou honestamente nesta empresa. E por respeito a mim mesma e ao filho que espero. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Marina, mas sua voz permaneceu firme. Vocês acabaram de ver as provas do que aconteceu. Contratos fraudados, desvio de recursos, manipulação sistemática. Tudo isso aconteceu sob nossos olhos, escondido atrás de sorrisos e promessas vazias. E eu fui enganada como todos vocês. Acreditei no homem que jurei amar. Confiei nas palavras dele. Defendi suas decisões. E descobri, da pior forma possível, que minha confiança foi usada contra mim. Rodrigo deu um passo à frente tentando falar, mas Marina ergueu a mão, silenciando-o. Você terá sua chance de falar, mas não aqui, não agora. Esta noite é sobre a verdade. E a verdade é que a Correia Engenharia quase foi destruída por dentro por pessoas que colocaram sua ganância acima de tudo. Marina respirou fundo, olhando para os rostos na plateia. Reconheceu alguns, pessoas que conhecia desde criança, que trabalhavam com seu pai há décadas. Viu lágrimas nos olhos de alguns deles, raiva nos olhos de outros. Meu pai me ensinou que a cruz de luz representa um novo começo. Que mesmo quando tudo parece perdido, há sempre uma chance de reconstruir sobre bases mais sólidas. E é isso que escolho fazer hoje. Não vou deixar que os erros de outras pessoas destruam o que décadas de trabalho honesto construíram. Ela se virou novamente para Rodrigo. Você teve tantas chances de fazer o certo. Meu pai te deu oportunidades. Eu te dei amor. Esta empresa te deu respeito. E você jogou tudo fora por quê? Por dinheiro, por poder, por ressentimento? Rodrigo finalmente encontrou sua voz. Você não entende o que foi viver sob a sombra do seu pai. Sempre sendo medido, sempre sendo comparado, nunca sendo bom o suficiente. Então você deveria ter conversado, Marina retrucou. Deveria ter sido honesto sobre suas inseguranças. Deveria ter escolhido consertar as coisas ao invés de destruí-las. Mas você escolheu o caminho mais fácil, e agora terá que lidar com as consequências. Marina olhou para Júlia, que permanecia perto da porta, o rosto uma máscara de raiva contida. E você, Júlia? Você não foi vítima de circunstâncias. Você foi cúmplice consciente. Você ajudou a planejar, a executar, a esconder e fez tudo isso sem um pingo de remorso. Júlia deu de ombros, recuperando parte de sua arrogância habitual. Eu apenas aproveitei oportunidades que surgiram. Não tenho culpa se vocês foram ingênuos o suficiente para não perceber.
Um murmúrio de indignação percorreu o salão. Beatriz, que estava próxima à porta, aproximou-se com 2 oficiais de justiça que havia convocado discretamente antes do evento. Rodrigo Almeida e Júlia Tavares, vocês estão sendo notificados oficialmente de processo civil por fraude, desvio de recursos e apropriação indébita. Terão que responder legalmente por todos os atos documentados. Rodrigo parecia prestes a desmoronar. Ele olhou para Marina uma última vez, e pela primeira vez em anos, ela viu verdadeiro arrependimento em seus olhos. Marina, eu sinto muito. Eu realmente sinto. Nunca quis que chegasse a isso. Mas chegou, Marina disse, a voz carregada de tristeza. E agora ambos teremos que aprender a viver com as consequências de suas escolhas. Os oficiais se aproximaram de Rodrigo e Júlia, entregando-lhes os documentos oficiais. Júlia pegou os papéis com raiva, rasgando-os dramaticamente antes de ser escoltada para fora do salão. Rodrigo apenas segurou os documentos com mãos trementes, cabisbaixo, toda sua arrogância anterior evaporada. Quando eles saíram, escoltados pelos oficiais e seguidos por flashes de fotógrafos que conseguiram registrar a saída, Marina permaneceu no palco. O salão estava em completo caos. Conversas altas, telefonemas sendo feitos, jornalistas tentando fazer perguntas. Mas Marina simplesmente ficou ali, de pé, uma mão na barriga, sentindo os movimentos do bebê. Foi então que viu, no fundo do salão, uma figura familiar. Um homem de cerca de 60 anos, cabelos grisalhos, olhos marejados. Antônio Correia estava ali, discreto, observando de longe. Seus olhares se encontraram, e Marina viu o orgulho estampado no rosto do pai. Ele colocou a mão no coração, um gesto que faziam um para o outro desde que ela era criança, significando te amo. Marina repetiu o gesto, lágrimas escorrendo livremente agora, e então ele se foi, desaparecendo entre a multidão antes que alguém mais pudesse notá-lo. Beatriz subiu ao palco e ficou ao lado de Marina pegando sua mão. Você foi incrível, ela sussurrou. Seu pai está certo, você é mais forte do que imagina. Marina assentiu, incapaz de falar. A adrenalina que a sustentara até aquele momento começava a esvair, e ela sentiu as pernas fraquejarem. Carlos apareceu do outro lado, oferecendo apoio. Juntos, eles ajudaram Marina a descer do palco e a deixar o salão pela saída lateral, longe da confusão e das câmeras. No carro, Marina finalmente permitiu-se desmoronar. Chorou por tudo que perdera, por tudo que descobrira, pelo fim definitivo de uma vida que construíra com tanto cuidado. Mas entre as lágrimas, havia também um sentimento estranho de libertação. A verdade estava exposta. O peso do segredo não existia mais, e embora o futuro fosse incerto, ela sabia que qualquer coisa seria melhor do que viver na mentira. Clarice a esperava no apartamento com chá quente e abraços apertados. Ela não fez perguntas, apenas ofereceu presença. E naquela noite, Marina dormiu pela primeira vez em semanas sem pesadelos, sem ansiedade, apenas com uma exaustão profunda e libertadora. Nos dias seguintes, a história explodiu na mídia. Jornais locais e nacionais cobriram o escândalo da Correia Engenharia. Rodrigo e Júlia foram interrogados, suas contas bancárias bloqueadas, seus bens congelados, enquanto as investigações avançavam. A empresa entrou em modo de crise, com o conselho trabalhando dia e noite para conter os danos e restaurar a confiança de clientes e investidores. Marina se afastou temporariamente de tudo, focando em sua saúde e na gravidez. A advogada Beatriz assumiu a linha, de frente, representando os interesses da família Correia e trabalhando para recuperar os recursos desviados. Carlos continuou investigando, descobrindo mais detalhes sobre outros possíveis envolvidos no esquema. 3 semanas após o evento, Marina recebeu uma carta. Vinha da penitenciária estadual, era de Rodrigo. Ela hesitou antes de abrir, mas finalmente decidiu ler. A carta era longa, escrita à mão com letra trêmula. Rodrigo não pedia perdão, dizia que não merecia, mas explicava com uma honestidade brutal que nunca demonstrara antes como chegara àquele ponto.
Falava sobre as inseguranças que o consumiram, sobre como o ressentimento cresceu lentamente até envenenar tudo que tocava. Admitia que transformara amor em amargura, gratidão em rancor. E terminava dizendo que o filho deles merecia uma mãe corajosa como Marina, alguém que escolhera a verdade, mesmo quando doía. Obrigado por não me destruir completamente, ele escreveu no final. Obrigado por escolher a justiça e não a vingança. Nosso filho terá em você tudo o que ele precisa, e eu passarei o resto da minha vida tentando me tornar alguém que, um dia, talvez mereça pelo menos seu respeito, se não seu perdão. Marina dobrou a carta lentamente e a guardou em uma gaveta. Não sentia raiva, não. Sentia mais nada em relação a Rodrigo, além de uma tristeza distante pelo homem que ele poderia ter sido, mas escolheu não ser. E talvez, muitos anos no futuro, quando as feridas estivessem completamente cicatrizadas, ela pudesse olhar para trás sem dor. Mas agora não. Agora era tempo de olhar para frente, para o futuro que construiria para si mesma e para seu filho. A cruz de luz começava a brilhar novamente, iluminando um caminho novo, difícil, mas verdadeiro. Os meses que se seguiram ao evento no Majestic Palace foram de profunda transformação para Marina. Ela se mudou definitivamente do apartamento que dividia com Clarice para uma casa menor e mais aconchegante no bairro Lagoa da Conceição, um lugar onde o mar estava sempre próximo e onde poderia recomeçar longe das memórias que a assombravam. A casa tinha um jardim pequeno, mas bem cuidado, varandas amplas com vista para as montanhas e quartos cheios de luz natural. Era exatamente o tipo de lugar onde ela queria criar seu filho. O processo judicial contra Rodrigo e Júlia avançava lentamente, como costuma acontecer com casos complexos. Beatriz trabalhava incansavelmente, reunindo mais evidências, rastreando contas bancárias no exterior, construindo um caso sólido que garantisse não apenas a responsabilização dos envolvidos, mas também a recuperação dos recursos desviados. Dos 15 milhões inicialmente identificados, já haviam conseguido bloquear cerca de 10, embora o restante estivesse escondido em estruturas financeiras complicadas que levariam anos para serem completamente desvendadas. A Correia Engenharia passou por uma reestruturação profunda. O Conselho de Acionistas votou por afastar todos os envolvidos no escândalo e implementou novos protocolos de transparência e auditoria. Marina, embora tecnicamente acionista por herança, preferiu manter distância das operações diárias. Não estava pronta para aquilo. Talvez nunca estivesse, mas acompanhava de longe, através de relatórios que Beatriz lhe enviava mensalmente, garantindo que o legado de seu pai fosse preservado. Antônio voltou a fazer contato regular, embora ainda mantivesse sua localização em segredo. Ligava toda semana, sempre de números diferentes, sempre breve, mas carinhoso. Dizia que estava bem, que cuidava de alguns assuntos pendentes em outro estado, que em breve poderia voltar. Marina não pressionava. Entendia que o pai tinha suas razões, e a simples certeza de que estava vivo e seguro era suficiente por enquanto. A gravidez avançava tranquilamente. Marina fazia acompanhamento regular com uma obstetra experiente e participava de um grupo de gestantes onde encontrou outras mulheres, que, cada uma à sua maneira, também reconstruíam suas vidas. Ali, entre conversas sobre dores nas costas e nomes de bebês, Marina redescobria a leveza de viver sem o peso da mentira. Havia algo libertador em compartilhar sua história sem vergonha, em receber abraços solidários de pessoas que entendiam que a vida raramente segue roteiros perfeitos. Clarice continuava sendo seu porto seguro. Visitava Marina quase todos os dias, levava comida caseira, ajudava a montar o quarto do bebê, simplesmente sentava-se ao lado dela na varanda para assistir ao pôr do sol sobre a lagoa. Eram nesses momentos que Marina sentia que, apesar de tudo, não estava sozinha. Tinha amor verdadeiro ao seu redor, o tipo de amor que não pede nada em troca, que apenas existe e sustenta. Foi durante uma dessas tardes tranquilas que Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Carlos, o investigador, com uma notícia que mudaria mais uma vez o rumo de sua história.
Marina, encontrei algo importante entre os documentos do seu pai. Algo que acho que você precisa ver pessoalmente. Eles se encontraram no antigo galpão do Estreito, o mesmo lugar onde tudo começara meses atrás. Carlos a esperava na entrada, segurando uma pasta de couro desgastada pelo tempo. Dentro, havia documentos sobre propriedades, escrituras, projetos arquitetônicos. Seu pai comprou este galpão de volta alguns meses antes de partir, Carlos explicou. Estava no nome de uma empresa subsidiária, por isso ninguém sabia, e deixou instruções muito específicas sobre o que fazer com ele. Marina folheou os documentos confusa. Havia plantas detalhadas para uma reforma completa do espaço, orçamentos, licenças já aprovadas, e então viu a placa de inauguração projetada: Fundação Cruz de Luz, Centro de Apoio e Desenvolvimento Humano. Ele planejou tudo, Marina murmurou, os olhos enchendo de lágrimas. Meu pai sabia que eu precisaria de um propósito novo, de algo para transformar toda essa dor em esperança. Carlos sorriu. Ele deixou recursos suficientes para a reforma e para os primeiros 2 anos de operação. Depois disso, disse que confiava em você para encontrar formas de manter o projeto vivo. Queria que fosse um lugar para ajudar pessoas em situações difíceis, mulheres enfrentando desafios, jovens precisando de orientação, famílias buscando recomeços. Marina caminhou pelo galpão vazio, imaginando o que poderia se tornar. Via salas de acolhimento, espaços para oficinas profissionalizantes, uma biblioteca comunitária, talvez até uma creche para que mães pudessem trabalhar ou estudar, enquanto seus filhos eram cuidados com carinho. As possibilidades eram infinitas, e pela primeira vez em meses, Marina sentiu não apenas esperança, mas entusiasmo verdadeiro. Vamos fazer isso, ela disse, virando-se para Carlos. Vamos construir exatamente o que meu pai sonhou, e vamos fazer ainda melhor. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Mesmo grávida de 8 meses, Marina coordenou pessoalmente a reforma do galpão, trabalhando com arquitetos, designers, trabalhadores sociais e psicólogos, para criar um espaço que fosse acolhedor e funcional. Clarice largou temporariamente seu emprego para ajudar, assumindo a parte administrativa do projeto. Beatriz contribuiu com a estruturação jurídica da fundação, garantindo que tudo estivesse regularizado e transparente. E então, numa manhã de setembro, quando a reforma estava quase completa e faltava apenas 1 mês para a inauguração oficial, Marina sentiu as primeiras contrações. O parto foi longo, mas sem complicações. Clarice permaneceu ao seu lado o tempo todo, segurando sua mão, enxugando seu suor, sussurrando palavras de encorajamento. E quando finalmente o bebê nasceu, enchendo a sala com seu choro forte e saudável, Marina chorou também, mas de alegria, de alívio, de amor absoluto e incondicional. Era um menino, pequeno, rosado, perfeito. Marina o segurou contra o peito, sentindo o calor do corpinho, a respiração suave, o coraçãozinho batendo rápido, e soube com certeza absoluta que aquele era o recomeço mais verdadeiro de todos. Não importava o que havia acontecido antes. Ali, naquele momento, começava algo completamente novo. Bem-vindo, Gabriel, ela sussurrou, beijando a testa do filho. Gabriel Correia, você vai crescer conhecendo apenas amor verdadeiro e verdade absoluta. Antônio voltou para Florianópolis 3 dias depois do nascimento. Apareceu no quarto do hospital sem avisar, mais magro, com mais cabelos brancos, mas com o mesmo olhar doce que Marina conhecia desde sempre. Pai e filha se abraçaram, longamente chorando juntos, libertando meses de saudade e tensão. Ele é lindo, Antônio disse, pegando o neto nos braços pela primeira vez. Tem os olhos da sua mãe e a teimosia dos Correia, tenho certeza. Marina riu, enxugando as lágrimas. Pai, você vai ficar agora? Antônio assentiu. Sim, não há mais nada que me mantenha longe. Resolvi o que precisava resolver, e agora quero estar aqui, perto de você e do meu neto, ajudando a construir essa nova fase. A presença do avô foi fundamental nos primeiros meses de vida de Gabriel.
Antônio se revelou um avô dedicado e presente, acordando de madrugada para ajudar com as mamadas, cantando canções antigas de ninar, contando histórias sobre a família Correia e sobre como cada conquista vinha acompanhada de responsabilidade e caráter. A inauguração da Fundação Cruz de Luz aconteceu quando Gabriel tinha 2 meses. Foi uma cerimônia simples, mas emocionante, com a presença de autoridades locais, representantes de outras organizações sociais e, principalmente, das primeiras famílias que seriam atendidas pelo projeto. Marina discursou brevemente, Gabriel dormindo tranquilo em um carrinho ao lado dela. Este lugar nasceu da dor, mas foi construído com esperança, ela disse, a voz firme, mas emocionada. Meu pai sempre ensinou que as maiores luzes brilham nas noites mais escuras, e é isso que queremos ser aqui. Uma luz para quem precisa encontrar seu caminho, um apoio para quem está reconstruindo sua vida, um lembrete de que sempre é possível recomeçar, não importa o que tenha acontecido antes. Entre os presentes estava uma mulher de cerca de 30 anos, segurando a mão de uma menina pequena. Ela se aproximou de Marina após o discurso, os olhos marejados. Meu nome é Fernanda. Li sobre sua história nos jornais, sobre como você enfrentou tudo e ainda assim escolheu construir algo. Bom, isso me deu coragem para deixar um casamento que me destruía aos poucos. E agora estou aqui com minha filha, pronta para recomeçar. Obrigada por existir, por mostrar que é possível. Marina abraçou Fernanda, sentindo o peso da responsabilidade e do privilégio de poder fazer diferença na vida de outras pessoas. Aquilo não apagava sua dor, não consertava o que fora quebrado, mas dava sentido a tudo que vivera. Os anos passaram, transformando o pequeno Gabriel em um menino curioso e falante. Ele cresceu circulando pelos corredores da fundação, brincando com outras crianças que frequentavam o espaço, aprendendo desde cedo sobre solidariedade e empatia. Era uma criança alegre, cheia de perguntas, fascinada por construções e projetos, exatamente como o avô. Marina nunca escondeu a verdade sobre Rodrigo, mas a revelou gradualmente, de acordo com a maturidade de Gabriel. Quando ele tinha 4 anos e começou a notar que outras crianças tinham pais presentes, fez a pergunta inevitável. Mãe, onde está meu pai? Marina respirou fundo. Havia preparado aquele momento durante anos, mas ainda assim era difícil. Sentou-se com Gabriel no colo, escolhendo cuidadosamente as palavras. Seu pai cometeu erros muito sérios antes de você nascer, meu amor. Erros que machucaram muita gente, inclusive a mim. E por causa disso, ele está em um lugar onde pessoas que cometem erros precisam ficar para aprender e refletir sobre o que fizeram. Gabriel franziu a testa, processando a informação com a seriedade particular das crianças. Ele é mau? Não é assim tão simples. Ele não nasceu mau, mas fez escolhas ruins, e escolhas têm consequências. Um dia, quando você for maior, vou te contar tudo direitinho, e aí você vai entender que as pessoas são complicadas, que podem ser boas e ruins ao mesmo tempo, e que nossas ações definem quem realmente somos. Ele sabe de mim, sabe, e escreve cartas às vezes perguntando como você está. Posso ler as cartas? Marina hesitou. Quando você for um pouquinho maior, sim. Não vou esconder nada de você, Gabriel, mas também não vou te forçar a lidar com coisas que ainda não está pronto para entender. Gabriel pensou por um momento e então disse, com a simplicidade devastadora das crianças: Tá bom, mas eu tenho você e o vovô e a tia Clarice e todo mundo da fundação, então acho que já tenho bastante amor. Marina abraçou o filho chorando silenciosamente. Ele tinha razão. Amor era o que tinham de sobra, e amor verdadeiro, construído sobre honestidade e presença, era infinitamente mais valioso que qualquer estrutura familiar perfeita. Rodrigo cumpria sua pena com um comportamento exemplar. Beatriz mantinha Marina informada sobre o andamento do processo e sobre a situação dele. Ele participava de programas educacionais na penitenciária, ajudava outros detentos com questões administrativas e jurídicas, aparentemente tentando de alguma forma compensar seus erros. Enviava cartas ocasionais, nunca pedindo nada,
apenas expressando arrependimento e perguntando sobre Gabriel. Marina respondia brevemente, com educação, mas sem afeto. Informava sobre o crescimento do filho, enviava uma foto ocasional, mas mantinha a distância necessária para sua própria saúde emocional. Não havia espaço para reconciliação, mas também não havia mais espaço para ódio. Apenas aceitação de que aquela era a realidade e que ambos precisavam seguir seus caminhos separadamente. Júlia, por outro lado, nunca demonstrou arrependimento genuíno. Cumpria sua pena com ressentimento, recusando participar de programas de reabilitação, insistindo que fora vítima de circunstâncias. Marina não se surpreendeu. Algumas pessoas simplesmente não conseguem assumir responsabilidade por suas ações. E tudo bem, não era problema dela. Quando Gabriel completou 6 anos, a Fundação Cruz de Luz já havia atendido mais de 500 famílias. Ofereciam cursos profissionalizantes, apoio psicológico, orientação jurídica, atividades para crianças e até um pequeno programa de microcrédito para mulheres que queriam iniciar pequenos negócios. O projeto que Antônio sonhara e que Marina construíra tornara-se referência na região, sendo visitado por gestores públicos de outras cidades interessados em replicar o modelo. Marina encontrou na liderança da fundação não apenas um propósito, mas uma vocação verdadeira. Descobriu que tinha talento para gestão, para captação de recursos, para comunicação institucional. Voltou a estudar, fazendo uma pós-graduação em gestão de organizações do terceiro setor. Sua história pessoal de superação tornara-se inspiração para muitas das mulheres atendidas, provando que era possível reconstruir uma vida com dignidade após experiências devastadoras. Certa tarde, enquanto trabalhava em seu escritório na fundação, Marina recebeu uma ligação de Beatriz. Havia novidades sobre o processo de Rodrigo. Ele está elegível para a progressão de regime, Beatriz explicou. Com o comportamento exemplar e o tempo já cumprido, pode em breve passar para regime semiaberto. E Marina, ele pediu para te encontrar. Disse que há algo importante que precisa dizer pessoalmente. Marina ficou em silêncio por um longo momento. Haviam se passado 7 anos desde aquela noite terrível no escritório. 7 anos desde a revelação no Majestic Palace. 7 anos de reconstrução, cura, crescimento. Estava pronta para vê-lo novamente? Eu preciso pensar sobre isso, ela respondeu finalmente. Conversou com Antônio, com Clarice, com sua terapeuta. Todos disseram a mesma coisa. A decisão era dela, e só dela. Não havia resposta certa ou errada. Apenas o que ela sentia que precisava fazer para sua própria paz. Depois de 2 semanas de reflexão, Marina decidiu aceitar o encontro, mas estabeleceu condições claras. Seria na presença de Beatriz em uma sala oficial da penitenciária e ela poderia interromper a conversa a qualquer momento se sentisse necessidade. O dia do encontro foi cinza e chuvoso. Marina chegou à penitenciária com o estômago embrulhado, as mãos suando. Não via Rodrigo pessoalmente desde aquela noite no hotel. Como ele estaria? Como ela reagiria? Quando ele entrou na sala de visitas, Marina quase não o reconheceu. Rodrigo havia envelhecido consideravelmente. Os cabelos, antes sempre impecáveis, estavam completamente grisalhos e cortados curtos. Ele estava mais magro, com linhas profundas ao redor dos olhos, mas havia algo diferente em sua expressão. Uma humildade, uma quietude que Marina nunca vira antes. Eles se sentaram em lados opostos de uma mesa. Beatriz, discreta, em um canto da sala. Obrigado por vir, Rodrigo disse, a voz rouca de emoção. Eu sei que não mereço seu tempo, mas agradeço. Marina não disse nada, apenas esperou que ele continuasse. Eu queria pedir desculpas, de verdade. Não como das outras vezes, quando ainda estava tentando me justificar ou minimizar o que fiz, mas um pedido de desculpas real, sem expectativas, sem pedir nada em troca. Rodrigo pausou, os olhos brilhando. Você não merecia nada do que fiz. Gabriel não merecia. Seu pai não merecia. Eu transformei a insegurança em veneno e deixei que isso destruísse tudo que era bom na minha vida.
Marina sentiu lágrimas nos olhos, mas manteve a voz firme. Por que agora, Rodrigo? Por que 7 anos depois você finalmente entende isso? Porque demorei todo esse tempo para realmente olhar para mim mesmo, para parar de culpar outras pessoas, outras circunstâncias. Nos primeiros anos eu ainda me via como vítima. Vítima do seu pai, vítima das circunstâncias, vítima de tudo, exceto das minhas próprias escolhas. Mas a verdade é que cada passo no caminho errado foi uma decisão consciente que tomei. E só agora consigo admitir isso completamente. Rodrigo respirou fundo. Eu não espero perdão. Não é por isso que pedi para te ver. Eu só queria que você soubesse que reconheço completamente o mal que causei e que se pudesse voltar no tempo e fazer diferente, faria. Mas não posso. Então, tudo que me resta é tentar ser uma pessoa melhor daqui para frente, mesmo que seja tarde demais para consertar o que quebrei. Marina enxugou as lágrimas discretamente. Gabriel está bem. Ele é incrível, inteligente, gentil, curioso. Cresce cercado de amor verdadeiro e aprende todos os dias sobre honestidade e caráter. Ele sabe sobre você. Não todos os detalhes ainda, mas sabe o essencial. E um dia, quando for maior, deixarei que ele decida se quer ou não te conhecer. Mas essa escolha será dele, não minha. É mais do que mereço, Rodrigo disse. E é o certo. Marina, você se tornou uma pessoa extraordinária. Sempre foi, mas agora isso está evidente para todos. A fundação, o trabalho que você faz, a forma como transformou dor em propósito. Seu pai estaria ainda mais orgulhoso se isso fosse possível. Marina sentiu um nó na garganta. Meu pai está vivo para ver, felizmente. E sim, ele está orgulhoso. Mas não por eu ter superado o que você fez. Ele está orgulhoso porque escolhi construir ao invés de destruir. Escolhi verdade ao invés de vingança. Escolhi amor ao invés de amargura. Rodrigo assentiu, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto. Obrigado por isso. Por ter escolhido o caminho difícil, mas certo. Por ser exemplo para tantas pessoas, inclusive para mim. A conversa durou mais alguns minutos, com Rodrigo perguntando sobre detalhes da vida de Gabriel, que Marina escolheu compartilhar. Quando terminaram, Marina se levantou para sair. Na porta virou-se uma última vez. Rodrigo, eu não te perdoo. Ainda não. Talvez nunca. Mas também não guardo mais raiva. Você é apenas uma pessoa que fez parte do meu passado, que me ensinou lições dolorosas, mas necessárias sobre confiança, sobre limites, sobre a importância de escolher sempre a verdade. E por essas lições, de uma forma estranha, sou grata. Rodrigo abaixou a cabeça, respeitoso. É mais do que mereço. Cuida bem do nosso filho e de você mesma. Vocês merecem todo o amor e toda a felicidade do mundo. Marina saiu da penitenciária sentindo-se mais leve. Não era perdão, não era reconciliação, mas era encerramento. Era a possibilidade de finalmente deixar aquele capítulo completamente para trás e seguir em frente sem peso nas costas. Naquela noite em casa, Marina sentou-se com Gabriel na varanda. O menino desenhava em um caderno, concentrado, criando o que parecia ser um prédio muito alto. Mãe, quando eu crescer, quero construir coisas bonitas como o vovô construía, ele disse, sem tirar os olhos do desenho. Marina sorriu, acariciando os cabelos do filho. Você vai construir coisas lindas, meu amor. E mais importante que isso, você vai construir com honestidade e com coração. Como seu avô me ensinou. Como estou te ensinando. Gabriel olhou para ela sério. E se eu errar? Se fizer coisas ruins? Todos erramos, Gabriel, todos. O importante não é nunca errar, mas reconhecer quando erramos e tentar consertar. E nunca deixar que um erro se transforme em muitos erros. Sempre escolha parar, refletir e corrigir o caminho. Como a cruz de luz, né? Que sempre ilumina o caminho certo. Marina abraçou o filho, o coração transbordando, exatamente como a cruz de luz. Anos depois, quando Gabriel tinha 12 anos e já frequentava regularmente a fundação como voluntário, ajudando nas oficinas para crianças menores,
Marina organizou um evento especial. Era o 10º aniversário da Fundação Cruz de Luz e ela queria celebrar adequadamente tudo o que haviam conquistado. O salão principal do galpão reformado estava decorado com fotografias das famílias atendidas ao longo dos anos, depoimentos gravados em vídeo, banners mostrando estatísticas de impacto. Mais de 1.000 pessoas já haviam passado por ali, recebendo apoio, capacitação, acolhimento. Vidas foram transformadas, famílias foram reconstruídas, esperança foi renovada. Durante seu discurso, Marina segurou a cruz de prata que seu pai lhe dera há tantos anos. Esta cruz representa muito para mim, representa meu pai e tudo que ele construiu com integridade. Representa a luz que ele me ensinou a seguir mesmo nas horas mais escuras. E representa a promessa que fiz a mim mesma de que transformaria dor em propósito, perda em ganho para outras pessoas. Ela olhou para a plateia, vendo rostos conhecidos, histórias transformadas, vidas reconstruídas. Todos nós aqui sabemos o que é enfrentar momentos difíceis. Todos já passamos por situações que nos fizeram questionar se conseguiríamos seguir em frente. Mas estamos aqui, juntos, provando que sempre, sempre é possível recomeçar, que a luz sempre vence a escuridão e que quando escolhemos a verdade, mesmo que doa, construímos bases sólidas para um futuro melhor. Entre os aplausos, Marina viu Gabriel assistindo, do fundo do salão ao lado do avô Antônio. Os dois trocaram um olhar de cumplicidade, e Marina soube que o legado da família Correia estava seguro nas mãos da próxima geração. Naquela noite, depois que todos foram embora, Marina ficou sozinha no galpão por alguns minutos. Caminhou pelos corredores, tocando as paredes, lembrando-se de tudo que aquele espaço representava. Ali começara a investigação que revelou a verdade. Ali seu pai deixara pistas para guiá-la. Ali nascera a fundação que agora ajudava tantas pessoas. Parou em frente à parede onde a cruz de luz estava pintada, agora restaurada e iluminada permanentemente, e sussurrou: "Obrigada, Pai, por me ensinar que a verdade sempre vale a pena, por me dar ferramentas para reconstruir, por acreditar que eu seria forte o suficiente. Conseguimos. Transformamos a escuridão em luz, e essa luz vai continuar brilhando por gerações." Quando saiu do galpão naquela noite, a lua cheia iluminava Florianópolis. A cidade que testemunhara sua dor, agora testemunhava sua vitória. Não uma vitória sobre outras pessoas, mas sobre as circunstâncias, sobre o medo, sobre a tentação de deixar a amargura vencer. Marina Correia havia transformado traição em justiça, abandono em propósito e dor em esperança. E, sob a cruz de luz, construíra não apenas uma fundação, mas um legado de verdade, amor e recomeços que iluminaria caminhos por muitos anos ainda.